Saudações Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, seu coach favorito, para mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre uma revisão entre o meu pré e pós-jogo de Fluminense e América Mineiro e comentar mais sobre uma visão psicológica desse assunto, certo? Para quem não sabe, o jogo foi 2-0, gols de Juninho e Mateuzinho, respectivamente no primeiro tempo. Primeiro, na primeira metade do primeiro tempo, no segundo, na segunda metade também do primeiro tempo. Vamos comentar aqui sobre a psicologia. E todos os viés para comentar isso, porque é importantíssimo a entender. Eu já fiz um vídeo sobre alguns descontroles que o Fluminense vem tendo durante os jogos. Eu também já fiz e produzi soluções para esse final de campeonato. Certo? Está no meu canal e você pode ver. Primeira coisa que você tem que entender é aquilo que primeiro se colocou na nossa cara, que foi justamente o grito do time sem vergonha. Que realmente eu estava quieto, certo? Eu acompanhei o jogo dentro do Maracanã, eu estive quieto em todo esse tempo, certo? Enquanto as pessoas falavam, eu simplesmente olhava ao redor para ver o que as pessoas estavam achando, e realmente as pessoas estavam gritando time sem vergonha, certo? Então é a primeira coisa que transparece, é aquela coisa que está gritante para nossa visão, audição e percepção do local, certo? Certo. Muito aconteceu porque realmente recebeu 2 gols no primeiro tempo e as questões de vaias e de grito de cima sem vergonha começaram no primeiro tempo. Isso também é muito caracterizado pelas 2 outras derrotas que a gente sofreu, de 3-2 da Atlético Goianiense e Fluminense e de 2-0 de Atlético Mineiro e Fluminense. Ou seja, desses 3 jogos de derrota, só temos 2 gols e levamos 2, 4, 7 gols ali somados, certo? E o que eu falo, né? O foco do Fernando Diniz, e a gente sempre vê isso dentro dos treinos, é justamente chamado de psicologia voltada ao trabalho de grupo. Ou seja, é uma psicologia do grupo, de grupo mesmo. Onde que um jogador precisa estar sempre se comunicando com outro jogador e vice-versa. Ou seja, vou até tirar isso aqui porque está me atrapalhando. O Fernando Diniz, ele sempre trabalhou com a questão de você ter um grupo coeso ao pensamento dele. Como assim que é um time coeso ao pensamento dele? É um time que preza muito mais o conjunto da ópera do que propriamente dito alguns jogadores específicos. Tanto que a maioria dos gols, por exemplo, que Cano faz, se você perceber em toda a jogada, é todo um processo de construção que leva ao gol. Mas que hoje me parece que não existe isso. Antes de continuar esse assunto, eu preciso fazer um pedido. Faz o triplo C. O que é o triplo C? O triplo C é o curte, comente, compartilhe. Se quiser inscrever no canal, tá tudo ótimo. Certo? Vem com o pai que você vai gostar desse vídeo e de outros vídeos, certo? Aqui a gente está trabalhando com ações dentro de jogo, tá bom? Então, só vem com o pai que você vai gostar mais desse vídeo. Vamos comentar também sobre que realmente está pegando para mim, que é justamente o antigo Diniz,
com esse novo Diniz. Nós vemos completamente diferente a atuação deles. Tanto que, a partir do que é dito da produção de dinizismo na base, é muito estranho o Fluminense não ter um carinho com o time atual. O grande problema é que o Fluminense e o Diniz sempre trabalharam em conjunto com a base. O Fluminense sempre trabalhou com a base. E hoje, a gente não vê nenhum jogador, certo, que advém da base sem ser o próprio Matheus Martins. E mesmo o Matheus Martins não era tão bom assim. Eles tinham jogadores melhores e bem mais popudos do que isso. Na reserva, por exemplo, do Germancano, a gente tem Bigode que entra. E realmente a gente não entende muito das coisas, certo? A gente fala assim, o reserva de Cano é quem? Bigode. Tá, mas Bigode entrou com Cano. Então não dá pra entender. O reserva de Ganso é Natan. Mas Natan às vezes entra no lugar de Matheus Martins. Tá, então reserva de João Arias é Michel Araújo. Mas Michel Araújo entrou no lugar do Ganso. Ah, mas o reserva de Matheus Martins é Marrone. Quer dizer, para você ver a situação, tipo assim, é confusa a ideia. É muito confusa a ideia. Quer dizer, nem sempre o reserva de Cano vai ser Bigode. Nem sempre o reserva de Ganso será Natan. Nem sempre o reserva de João Arias será Michel Araújo. E nem sempre o reserva de Matheus Martins será Marrone. Ou seja, o time fica confuso. Eu não consigo compreender a torcida. E aí acontece. Eu não consigo compreender. A torcida também não consegue compreender. Porque está substituindo cada jogador. Isso gera justamente uma retroalimentação de que o time também não consegue se compreender. Porque é um novo time. A cada jogador, você pode achar que uma peça não muda muito, mas uma peça muda muito o esquema de jogo. Quando você troca, sei lá, um Ganso pelo Marrone, o que você está me informando? Quando você tira o Manuel e coloca o Calegari, o que você está me informando? Quer dizer, até agora, você vê, né, assim, que tanto, até mesmo a placa, só para você entender, eu tava no jogo lá, no Maracanã, a placa tava lá, e a pessoa fala assim, cara, mas o que tá acontecendo? Então, o André tá na zaga, de novo, mas quem tá como volante? Aí você tinha troca de Caio Paulista pro Calegari, aí você tinha troca de Natan por... Aí você, cada vez mais que você elabora mais a situação, você vê que está cada vez mais confuso. E o Fernando Diniz do passado, a gente entendia cada substituição. E aí, você tem justamente o Fábio e outros jogadores do Fluminense que reclamaram dessas vaias. Mas, o próprio Diniz também assume meia culpa nisso. Bastidores tem recado técnico e meia culpa do elenco. É culpa do elenco. E também do Fernando Diniz. Eu não sei o que está acontecendo. Diversas vezes eu vi assim, tipo assim, o cara tocando para um lado, mas o jogador estava indo para o outro. O cara esperando para receber a bola e na verdade história o cara mandava para um ponto futuro, tipo assim, não dá para entender, não dá para compreender. O Fernando Diniz, ele trabalha com a psicologia em grupo. O time inteiro tem que ser em grupo. Senão o Diniz não funciona. Ele não está fazendo absolutamente nada para gerar essa situação. Para finalizar, eu falo o seguinte: psicólogo bom é psicólogo que não trabalha com problemas só, mas trabalha com soluções desse problema, né? Porque realmente eu fico muito triste quando eu vejo assim, só fala sobre problema, e a solução. Eu já postei soluções aqui.
no meu YouTube. Eu já postei do que eu faria com cada jogadorzinho. Eu já postei justamente do que deveria já ter sido construído logo nesse ano e que não foi construído. Eu já fiz vídeos aqui no meu canal. Todos os vídeos estão interligados com todas as coisas que eu penso. O plano principal é dinizismo na base. Mas como? Se dinizismo na base, não existe a base do dinizismo. Não tem. Todos os jogadores que ele coloca é fracassado. Marrone é fracassado. Felipe Melo é fracassado. Bigode é fracassado. Michel Araújo foi uma briga para entrar. Alan nem tava. Cara, o mais absurdo que eu encontrei foi o Diniz ter colocado 2 zagueiros e dois primeiros volantes. Tendo também um segundo volante. Ou seja, com quase ninguém que realmente pudesse mudar o jogo no ataque. O maior atacante do time era Marrone, na reserva. E você quer me dizer que eu tô maluco? A revisão é essa, certo? Eu vou mostrar pra vocês. Eu quero mostrar pra vocês que tá aí vendo. Eu vou colocar aqui, ó. Fluminense. Certo? Eu vou postar Fluminense aqui. Eu quero postar apenas uma coisa. Contaremos. Marcos Felipe. Obrigado por ter Wellington. Vamos colocar aqui, ó. Se a gente fosse colocar aqui uma parcial de numeração, certo? Jogadores defensivos para jogadores ofensivos. Wellington, defensivo. Michel Araújo. Natan. Cristiano. Marrone. William Bigode. Iago Felipe. David Duarte. Calegari. David Braz. Felipe Melo. Ou seja, de 11 jogadores reservas, 11, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quer dizer, até deixei de colocar aqui, ó, alguém. David Braz, eu não coloquei. Então, de 11 jogadores, apenas 1, 2, 3, 4 jogadores, 5 jogadores, né? 1, 2, 3, 4, 5 jogadores são atacantes. 6 são defensivos. E olha que eu coloco o Iago Felipe como atacante. Coloca o Wellington e Felipe Melo numa mesma escalação de reservas. E eu tô errado? Alan some. Alan não aparece nunca. Não sei para que eles contratou Alan. Jogadores da base. Só o Calegari. O resto, a gente não pode mais considerar como da base. A gente não pode considerar Martinelli. Não podemos considerar André. Podemos considerar apenas o Matheus Martins, ou seja, 2 jogadores da base. Num time que tinha seu foco principal a base. Dinizismo na base? Você está de brincadeira comigo? Fico por aqui. Faz o que você para mim. Curte, comente, compartilhe. Se tiver inscrito, está ótimo. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.